Foi. Beleza, valeu. Imagina. Então, a partir de agora, no Meet, quando eu apresento a tela, a minha tela, eu não consigo mais visualizar vocês e nem o chat, tá? Ou o chat. A Leila vai estar aí, como eu falei agora há pouco, ela também é consultora educacional, mas ela faz o atendimento online. Como todo mundo está fazendo atendimento online, então todo mundo está nessa fase de atender remotamente. Mas eu, para quem não me conhece ainda, sou o José Campos, consultor educacional responsável pelo estado do Pará, Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte. A gente fica fazendo essa ponte aí de ligação com a editora, e quando tudo voltar à normalidade, nós vamos continuar aí fazendo nossas assessorias presenciais também, junto com as escolas, e logo aí eu estarei visitando também a escola de vocês, tá? Vamos falar hoje aqui exclusivamente sobre o Google Forms, o Mentimeter e o Padlet, tá? Essas ferramentas e outras que eu conheço, eu as chamo carinhosamente de ferramentas estratégicas de aprendizagem, tá? Porque através delas a gente consegue manter uma interação com o aluno e fazer muito mais significativo, muito mais significante esse momento de computador, de tela, né, que nós temos contato com eles na atualidade. E elas servirão também para o momento presencial, quando assim retornarmos. E com certeza vai vir um novo layout aí de escola, o ensino híbrido, as escolas agregando aí um tablet ou indicando um celular que suporte as ferramentas, e aí essa tecnologia ela não tem mais como a gente fazer aquela carinha feia e não assumir de fato que ela está realmente presente dentro da educação, né? E aí eu trago essas duas imagens, uma falando do relógio e a outra essa aqui da interrogação, é para parabenizar vocês por estarem aqui. Então, agradeço e parabenizo pelo tempo disponíveis e pela atenção que vocês terão aí com a gente. Qualquer pergunta, se quiser interromper, pode liberar o microfone e fazer a pergunta, ou pode colocar no chat, que depois que a gente terminar aqui, a gente dá continuidade, ou então a Leila faz as intervenções aí pertinentes, tá? O Padlet, o Google Forms e o Mentimeter, tá? O Mentimeter, ele é uma ferramenta que foi criada para dar respostas a reuniões improdutivas. E ele serve como um momento de você criar apresentações para gerar o feedback com o seu aluno. Está sendo muito utilizado nas escolas, e serve também para reuniões, tá? Você pode utilizar também como avaliação diagnóstica, ou avaliação formativa, ou uma outra avaliação. Eu vou minimizar aqui a tela para autorizar a entrada, tá? Só um minuto. Maria Antônia. A Maria Antônia entrou na sala. Boa tarde. Boa tarde, Maria Antônia. Continua aqui. Então, o Mentimeter você pode utilizar ele durante a apresentação, pode utilizar ele antes da sua aula, ou no final da sua aula, para fazer essa interação. Então, quando você utiliza o Mentimeter, você pode estar verificando, por exemplo, se for durante o processo de aprendizagem, se aquele conteúdo lá foi absorvido pelo aluno. Você pode gerar perguntas, pode gerar um quiz, pode gerar uma caixa de nuvem, enfim, tem várias formas e eu vou apresentar isso no passo a passo para vocês. O Padlet também ele é bem interessante, porque ele é um mural interativo, tá? Nesse Padlet, você consegue fazer um quadro virtual dinâmico. Lá você pode postar um vídeo e pedir para que eles assistam e deixem seus comentários. Você pode atribuir também que eles curtam com um like e com um dislike. E aí podem também estar fazendo comentários ao lado da sua postagem. Você pode estar também utilizando ele para que o aluno faça a devolutiva das suas atividades. Pode estar fazendo um grupo geral da própria sala de aula, como coordenador, como gestor, pode estar utilizando para que os professores mandem feedback do que pode melhorar, do que não pode, ou então, como está chegando o Dia dos Pais, vamos todo mundo fazer aqui um Padlet para cada um colocar alguma ideia do que a gente pode fazer para o Dia dos Pais. Enfim, o Padlet você pode utilizar ele também de várias maneiras, ele tem várias formas de ser utilizado. E o Google Forms é uma plataforma virtual gratuita,
do Google, tá? Basta que você tenha um Gmail, você já tem acesso ao Google Form, também chamado de formulário do Google, tá? Ele é online, e nele você vai produzir pesquisas de satisfação, por exemplo, você pode querer saber como é que os pais estão achando esse momento, pedir a opinião dos pais, uma resposta do Form, você pode ter um leque de opções de também fazer as atividades avaliativas. Percebemos também essas intensas mudanças e essas transformações, aí vemos as inovações tecnológicas, já vem surgindo há bastante tempo, né? A gente percebe também como está mudando, como as pessoas produzem e reproduzem, e como está mudando o nosso consumo e como está mudando o nosso relacionamento também através das inovações tecnológicas. E aí eu trago para vocês aqui um pouco sobre Passievich, que ele define a sigla TIC, né, que é a tecnologia de informação, e aí ele fala que na indústria ela já está inclusa dentro do processo de automação, no comércio a gente percebe com gerenciamento, diversas formas de publicidade também, no comércio com a leitura lá do código de barras, né, no setor de investimento com informações simultâneas, na educação ele vai estar incluso também no processo de ensino-aprendizagem, as tecnologias de informação. E também a gente pode citar a quinta competência da BNCC, que é a cultura digital, né? Também eu trago outra citação importantíssima de Freitas, em 2010, que reflete muito o que nós estamos vivendo agora, que ele diz o seguinte: portanto, a escola está deixando de ser o único lugar da legitimação do saber, o que se constitui em um enorme desafio para o sistema educativo. Diante desse desafio, muitas vezes os docentes adotam uma posição defensiva e às vezes até negativa, no que se refere às mídias e às tecnologias digitais, como se pudesse deter seu impacto e afirmar o lugar da escola e o seu como detentores do saber. Então, a gente percebe na atualidade, já vem percebendo há muito tempo, que a educação não está mais dentro do muro da escola, né? E que a tecnologia já vem há bastante tempo batendo na nossa porta, e a gente lá escorando para que ela não entrasse, colocava aquela correntinha na porta, fazia de tudo, do possível e impossível, para que a gente não atribuísse esse momento de tecnologia dentro de sala de aula. Muitas das vezes com medo também de perder o nosso próprio espaço como professor, e estamos percebendo de fato, professores e gestores, que nós somos peças fundamentais nesse processo de ensino-aprendizagem, usando tecnologia. Não adianta ter apenas a tecnologia se não tiver o mediador. E o professor vem com esse sinônimo de mediação, de curadoria de conteúdo, de facilitador, né? Eu vou minimizar aqui novamente para autorizar a entrada da Gonçala Rezende. Vamos daí. A Patrícia Paulino também acabou de entrar, gente. A Patrícia Paulino é consultora educacional da editora FTD, tá? Também aí do Ceará, tá? Ela atende aí as escolas do Ceará. Sejam bem-vindas. Boa tarde. Seja bem-vinda, Gonçala. Obrigada, José. De nada. Muito abração a todos e a todas. Muito obrigado pela sua participação também, Paty. Qualquer coisa, estamos aqui. Estamos aqui também. E aí, esses são os meus contatos, daqui a pouco eu passo para vocês, e vamos partir para a prática, tá? Então, a gente vai conhecer agora o Mentimeter. Quando vocês clicarem aí na aba de pesquisa de vocês, na parte superior, mentimeter.com, vai aparecer essa tela em inglês, tá? Então, anotem aí, mentimeter.com, vocês vão ter acesso a essa página. Tá? E agora, como é que a gente faz? Tem uma dica que eu sempre dou, você clica com o botão do lado direito do mouse e abre uma caixinha de mensagem aqui de diálogo, e tem escrito aqui, ó, traduzir para o português. E aí você clica traduzir para o português. Vocês estão vendo a minha tela aí, não estão? Sim, José. Beleza, obrigado, Leila. Então, olha só, já traduziu para o português, tá? E aí você consegue navegar na página, tá? Aqui na barra de rolagem, do lado direito, você pode estar dando uma lida, tem algumas informações aqui também, tá bom? Eu vou só passar aqui por cima para a gente ir direto lá para a parte prática. E aí você pode se conectar quando você já tiver a sua conta. Quando não, você clica em inscrever-se, tá? Quando você clicar aqui em inscrever-se,
ele vai abrir essa opção aqui para você, onde tem aqui, você pode fazer seu cadastro com os dados que você tem no Facebook, ou você pode fazer seu cadastro com os dados que você tem no Google, tá? E também ele dá outras opções aqui, caso você queira digitar aí um outro e-mail que não seja do Google ou do Facebook, um Outlook, um Hotmail, um Ball, outra coisa parecida, tá? Então, quando eu clico aqui, por exemplo, no Google, ele vai me abrir uma outra caixa de conversa, né? E vai colocar as opções de e-mail que tem disponível para você entrar. Eu tenho aqui o e-mail corporativo e tem mais 3 e-mails que eu utilizo. Como eu já tenho cadastro lá, eu vou clicar nesse aqui e ele vai me jogar direto lá para a página. Tá? Automaticamente, ele vai fazer isso com você também. Porém, ele deve perguntar em qual ramo você vai trabalhar. Abre uma outra caixa de diálogo. Deve aparecer em inglês. E toda vez que você for mudar de aba dentro do Mentimeter, você também vai ter que fazer a tradução para o português, tá? Por aqui voltou novamente para o inglês. É uma coisinha um pouco chata para a gente, mas depois que a gente pega já a manha da plataforma, a gente acaba nem precisando mais traduzir para o português, mas tudo que você colocar em português, vai ficar em português para quem for visualizar a sua apresentação. Ele tem um outro ponto fraco, que eu costumo chamar, porque eu já percebi que toda vez que a gente traduz para o português, quando você passa muito tempo aqui na aba em português, ele sai da tela, né? Ele fica como se pedindo para você atualizar. E aí, quando você atualiza a página, ele volta para o inglês de novo, mas isso aí nunca foi um passo para que eu trabalhasse com ele, tá? Então, observa que essa aqui será a sua tela quando você fizer o acesso ao Mentimeter. E para começar a criar suas apresentações, você vai clicar aqui em Nova Apresentação. Então, quando você clica aqui em Nova Apresentação, onde está o mousezinho azul, aqui a mãozinha azul, na parte azul, ele vai abrir uma nova aba, também vai vir em inglês novamente, tá? Para quem é professor de inglês aqui, é supimpa, é excelente. E ele dá essas opções aqui, um pouco parecido aí com o Excel, com o Google Slide. Observe aqui do lado esquerdo, aqui, os slides em branco, aqui para adicionar alguns slides. Aqui em cima, pessoal, onde tem Home, é para voltar lá para a página anterior. Quando eu traduzir para o português, vai ficar casa aqui, e aqui para você nomear a sua apresentação, tá? Então, eu vou colocar aqui teste. Quando eu sair dessa tela, que eu voltar para a tela principal, ela vai estar com esse nome teste. Então, por exemplo, se numa aula você for utilizar 2 vezes o Mentimeter com 2 formas de perguntas para a sua sala, então você coloca teste, teste 1. Então, aula 1, aula 2. Se for de matemática, matemática 1, matemática 2, quiz 1, quiz 2. Então, são sugestões bem pertinentes. Aqui do lado direito, observa que também está em inglês, eu vou traduzir para o português para ficar melhor o entendimento aqui nosso, tá? Traduzir para o português. Mesmo esquema, botãozinho do lado direito, aperta no mouse o botão lá direito e transforma. Múltipla escolhas. Múltipla escolha, palavra nuvem, terminado em aberto, balanças, ranking. Aqui são os formatos que irão aparecer para vocês. Ó. Quando eu clico em múltipla escolha, ele me abre aqui do lado esquerdo já o slide, e aqui ele vai colocar as opções. Então, eu coloco uma pergunta aqui, onde tem múltipla escolha, tá? Quando eu coloco uma pergunta aqui, eu posso colocar as respostas aqui, tá? Perdão, diferente. Se alguém tiver alguma pergunta que queira colocar, 0203. Olha só, ele já saiu da tela, né? Porque está traduzido para o português. Ele tem esse pequeno delay com ele aqui. Então, você clica aqui na aba, né? Seleciona e atualiza a sua tela, ele volta para o inglês. Ele volta para a mesma tela onde você parou, mas volta tudo em inglês. Tá? E aqui você tem a opção, colocar 3. Mas eu quero 4 respostas. Você pode clicar aqui em mais ADD, e aí ele abre uma outra aba, e aí você coloca aqui a sua resposta. Tá? Nessa opção aqui que nós colocamos agora há pouco, de múltipla escolha, tá? Você pode verificar a forma que você quer que ele
que saia a resposta, em forma de barras, tá? Ou você vai querer aqui, ó, observa no meio aí, ó, que apareceu em forma de círculo, né, um gráfico em forma de círculo, em forma de pizza, ou em forma de pontinhos, né? Quanto mais pontinhos tiver, quanto mais respostas naquela opção tiver, mais pontinhos irá aparecer. Então, se eu colocar pizza, ele vai aparecer para mim aqui do lado um gráfico em forma de pizza. Aí vamos supor que nessa pergunta eu quero identificar nessa aula como é que está o aprendizado, se aquele conteúdo foi entendido. Então, quantas porcentagem da turma está apta a passar para a próxima fase, por exemplo, a próxima aula, se todo mundo entendeu. Então, aqui é uma opção. E dentro desse meu slide, eu posso também estar adicionando outras perguntas e fazer um mini questionário, e aí obter essa resposta através de teste. Também, essa resposta através de pizza ou através de barra, cada uma. Então, observem que ele gera cores, tá? Ele vai gerar formatos diferentes, então é bem atrativo mesmo para as crianças, até mesmo para também estar se monitorando. Então, eu clico aqui em ADD Slide, ó, ele aparece um novo slide em branco aqui do lado esquerdo e me dá as novas opções, tá? Eu posso continuar com múltipla escolha, ou eu posso colocar uma nuvem. Então, de acordo com as respostas que eles forem me dando, e vai aparecendo aqui na minha tela igual formato de nuvem. Não sei se vocês já viram ou se lembram, quando aparece aí alguns programas de televisão, por exemplo, na Globo, que aparece uma nuvem que a apresentadora fala, vamos ver quem está falando, qual o assunto mais falado hoje, e aparece sempre um assunto maior que o outro, ou com uma cor diferente da outra. Então, é esse formato aqui de nuvem também, que vocês podem dar opção para ele. Interessante aqui, que você pode dar a opção para ele colocar mais de uma palavra, caso ele queira colocar. Então, por exemplo, digite para mim, escreva para mim a palavra que você mais, o sentimento que você está sentindo agora. Ou então, as frutas que você mais gosta, a cor que você mais gosta. Aí você pode dar lá para ele 3 opções. Eu clico aqui, ó, ele abre para mim aqui, ó, qual as cores que você mais gosta, por exemplo. Uma criança maiorzinha que já sabe digitar o nome da cor, né? Então, você pode utilizar essa pergunta. Aí você, na opção aqui, ó, entre os participantes, no caso, quantas respostas você vai disponibilizar para esse participante. Então, eu posso disponibilizar 3, 4 ou 2, a gente pode colocar 2 cores, 3 cores. E aqui, ó, vou traduzir novamente, você pode escolher aqui, filtrar os palavrões, né? No caso, se o aplicativo aqui, a plataforma, identificar alguma palavra como palavrão, você pode estar filtrando aqui, e pode estar colocando emotion, alguma palavra em inglês, entendeu? Alguma coisa do tipo, para poder diferenciar e você perceber que é uma palavra que não é comum no nosso vocabulário. E aqui é para que vocês marquem se vai permitir que eles enviem várias vezes a resposta. Por exemplo, ele respondeu 2 respostas, você quer que ele responda, deixa aberto para ele ficar respondendo quantas vezes ele quiser. Você pode marcar, senão você pode deixar desmarcado e ele vai responder apenas aquelas 2 vezes. Quando ele for tentar responder novamente o questionário, não vai permitir para ele, tá? E aqui vai criar uma nuvem. Dando continuidade aqui, nesse processo, você só pode incluir até 2 slides. Tá? Aqui você pode incluir até 2 slides. Então, você pode criar esse aqui, e aí você pode estar criando outra apresentação dessa, outra atividade dessa. E aí você vai aqui em cima só numerando elas, e aí no decorrer da sua aula você vai utilizando essas apresentações. A gente deve perguntar assim, professor José, professor Campos, professor José, como é que eu faço para que eles tenham acesso a essas minhas apresentações no Mentimeter? Eu, geralmente, utilizo um QR Code, é uma opção, então eu crio um QR Code aqui para essa apresentação, disponibilizo para ele no chat ou no próprio slide de apresentação. Ou então eu coloco o site que eles têm que digitar, e aí eu gero um código para eles. Por exemplo, eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês darem uma olhada. Aqui no canto direito, ó, onde tem sharing, antes de apresentar para vocês olharem como é que vai ficar,
ele lhe dá a opção já de gerar o QR Code sem que você vá para um outro site gerar esse QR Code, tá? Existem sites disponíveis aí também que são os criadores de QR Code. Você vai vir aqui em Sharing, e aí embaixo, observa aqui, ó, o QR Code. Você pode estar baixando esse QR Code no seu notebook ou no seu celular. Então, quando você clica em download, ele abre na tela, e aqui, botando lá direito do mouse, eu posso copiar o QR Code, jogar direto para o meu slide, ou eu posso salvar o QR Code e nomear esse QR Code, ele fica salvo no meu computador, depois no meu slide, ou em um outro momento eu mando esse QR Code para ele. Ou então eu vou ter que digitar o site que ele vai acessar. E ele é bem parecido com esse. Ao invés de ser Mentimeter, é só mente.com. Então, quando eu clico aqui em apresentar, ele já aparece aqui na barra superior, aqui, ó, mente.com e o código. Então, se você digitar agora aí no seu celular mente.com, ele vai disponibilizar apenas um espaço para você digitar o código. Quando você digita o código, ele já aparece o slide, no caso foi esse primeiro aqui, e aí quando ele responde o primeiro, ele já disponibiliza ele para responder o segundo, e aí você vai só acompanhar aqui na tela, e aqui vai começar a formar a pizza para ele, entendeu? Aqui não dá para vocês verem, não tenho certeza, mas para mim está aparecendo uma pizza aqui bem clarinha. Aqui no canto direito, ó, vocês observam quantos dos alunos já se inscreveram nessa plataforma para responder. Então, se você tem uma turma aí com 20 alunos, 15 alunos, 10 alunos, tem que ter 10 pessoas inscritas aqui para vocês saberem que todos estão inscritos. Senão tem que verificar o que foi que houve, qual a dificuldade. Isso eles vão estar falando também durante o processo da aula. Professor, não estou conseguindo. Professor, minha internet está ruim. Professor, o que eu tenho que fazer? E aí vocês vão acompanhando quantos estão inscritos. Essas são uma das formas. Eu quero apresentar para vocês mesmo o Quiz, tá? O Quiz eu acho ele bem interessante mesmo. Então, observem aqui, ó, eu terminei, cliquei lá em Home, ele apareceu aqui para mim, o teste, com 2 slides, aí eu vou procurar fazer uma outra apresentação, aí eu vou novamente aqui em New Apresentação, se eu traduzir essa página aqui, no português vai aparecer nova apresentação, e eu clico. Observa aqui que já de cara, ele já me pediu para que eu coloque o nome. Às vezes acontece isso, às vezes vai direto, tá? Então, vamos colocar aqui Quiz 01. Aí eu vou criar a apresentação. Aí estão vendo aqui, ó, Quiz Competition. Se você traduzir, né, vai ficar aqui perguntas. E você clica aqui, ó, no Quiz Competition. E esse é interessante porque ele libera 5 perguntas, libera 5 slides. Você pode criar 5 perguntas com respostas. E aqui vai gerar uma competição dentro de sala de aula. Essa competição vai gerar uma pontuação feita aqui pelo próprio aplicativo, tá? É uma forma de você também ter uma interação e gerar aquela competição dentro de sala de aula. Você pode criar até 5, como eu falei. Você pode também estar aumentando ou diminuindo o tempo que ele vai ter para responder essa pergunta. Então, outra forma também de você testar o aluno, se ele realmente aprendeu o conteúdo, se ele consegue responder, se a turma consegue responder correta todas as perguntas, e se ele é hábil em responder o tempo mais curto possível. A pontuação ela é gerada para quem acerta e para quem é mais rápido. Então, não adianta só ele acertar, ele também tem que ser mais rápido para ele poder sair liderando nesse questionário. Então, ele é bem interessante porque ele acaba animando ali, fazendo uma brincadeira, uma competição dentro da própria sala de aula, do próprio aquele momento lá que você está com ele. E aí, é interessante também que vocês peçam para eles, dependendo do tato, do contato com eles, se eles coloquem um nome de algum bichinho de estimação deles, ou se ele coloque realmente o nome dele para você saber quem é que está dentro, porque quando vai para o público, como é uma apresentação, pode ser anônima, ele pode colocar um apelido qualquer, não querer se identificar, então também tem que ter esse feedback aí de vocês com ele, né? Então, assim, olha, vai aparecer aí, coloque o nome corretinho de vocês, ou então coloque o nome que vocês queiram que apareça na imagem, porque aparece um emotionzinho de alguns bichinhos, algumas imagens, avião, helicóptero, o pássaro, a borboleta. Então, você pode também estar utilizando isso daí, depois sair perguntando em sala de aula quem é a borboleta, quem é o helicóptero.
quem é que colocou o nome fantasma. Então, pode também ser muito interessante por conta disso, tá? Então, aqui, quando você clica aqui, ó, em your question, tá? Quando você coloca aqui para colocar a pergunta, então, vamos colocar aqui qual, está falando de fruta. Aí, por exemplo, pode estar fazendo uma leitura de alguma historinha em quadrinho e colocar uma pergunta aqui para ele responder. Vamos colocar aqui qual a fruta que o macaco mais gosta. Aí você coloca. E aí eu coloquei as respostas, e é interessante eu marcar qual é a resposta correta. Outro feedback que essa apresentação dá para vocês é que, por exemplo, se tem 10 alunos e 8 acertaram e 2 erraram, então você já faz aqui uma revisão do conteúdo para ele também nesse momento aqui, explicando que a resposta correta é banana, por isso, por isso, por isso, e que as respostas incorretas não são corretas por tal motivo, e fazer aquela intervenção. E aqui onde tem time, o tempo, tá? Quantos minutos vocês acham que é suficiente para que ele responda essa pergunta, que ele leia a pergunta, que ele leia a resposta e faça a reflexão? Na apresentação aqui, você só vai liberar para que todos façam ao mesmo tempo quando todo mundo já estiver na sala, já estiver aqui inscrito, e no canto aqui vai aparecer o bonequinho. Então, ele vai gerar um cronômetro primeiro, é tipo um relógiozinho azul que vai fazer a circulação para preparar ele para a pergunta e para a resposta. Então, ali já é um tempo para ele se concentrar, e aí depois vai aparecer a quantidade de segundos que você disponibilizou. Então, ele automaticamente já libera 20. Eu vou liberar aqui 25, por exemplo. E aqui do lado esquerdo, do mesmo jeitinho, você vai adicionar mais um slide. Ó. Eu adiciono mais um slide, ele vai perguntar de que forma que eu quero esse próximo slide. Você pode continuar com o quiz, você pode também estar escolhendo uma múltipla escolha, você pode estar escolhendo a nuvem, o ranking, a escala, enfim, você pode estar variando também as suas apresentações. Lembrando que no quiz pode até 5 perguntas, 5 slides, e aqui ele vai aparecer dobrado, porque vai ter outro slide que é o da pontuação, e no múltipla escolha, nessa parte de cima aqui, só pode apenas 2. Então, vamos continuar com o quiz, só para a gente dar continuidade aqui. Então, por exemplo, eu fiz um quiz, a primeira pergunta eu coloquei 25 segundos, a segunda eu posso deixar com 15, eu posso colocar 20, e aí manter um padrão das demais 20, já está todo mundo concentrado no quiz, né, então não precisa mais de que 20 segundos para responder, vocês vão ver isso daí, e aí gera aquela rapidez, aquela competição, aquela brincadeira. Tem alguém falando aqui, tem uma pessoa querendo entrar, só um minutinho. Aproveitar e olhar o quiz aqui, boa tarde, boa tarde. Então, vamos lá. Vocês têm... Eu vou fazer com vocês aqui essas 2 perguntinhas do Mentimeter, a gente parte já para o Padlet, tá? Então, digitem aí, ó, mente.com e coloquem esse código, tá? Pode digitar o mente.com e usar o código. Quando você digita mente.com, ele já abre o site e já disponibiliza o... Abre o site e já disponibiliza o local para digitar o código, 295605. Olha, observem aí que já escreveu uma pessoa, apareceu aí para o professor lá na tela um barquinho, tá?
Mais alguém? Pode digitar aí mente.com. Ele pede para digitar o código, você digita aí 295605. Então, quando você faz a sua inscrição, e aí ele pede para você digitar aí o nome, né? Aí você pode orientar ele a digitar o nome, ele mostra uma imagem que vai preparar você aí para poder aguardar começar o quiz, né? O quiz de competição. Deixa eu permitir a entrada da Rosângela. Ah, caiu. Então, observe aí como fica na tela, tá? Então, quando eu aperto o Enter, ele aparece aí já disponível a pergunta e aparece esse tempo aí, ó. E aqui embaixo aparece o tempo e aparece a resposta. Então, as 3 pessoas que estavam inscritas, elas acertaram. Quando você coloca para passar o slide, ele vai mostrar a pontuação aí que aconteceram. Paty, eu e a Leila. Aí observam que a pontuação, ó, do primeiro é porque ela foi a mais rápida a responder. Todos acertaram, mas ela foi a mais rápida. Quando eu vou para outra questão, é do mesmo jeito. E aí vai contando aqui para você, como todos já responderam. E aí foram só 2 perguntas, vamos ver quem saiu aí vitorioso nesse quiz aqui do Mentímetro. Então, a Paty Guel está de parabéns, porque ela foi a vencedora do quiz por ter um dedo muito ligeiro, né, não, Patrícia? Com certeza. Eu queria ter essa ligeireza todinha mesmo. Mas, autorizar, Rosângela? Alguma dúvida do Mentímetro, pessoal? Hein, Patrícia? Pode falar. Então, José, eu queria só compartilhar com a escola as nossas experiências já no resultado das minhas escolas, Legal. que já passaram por esse treinamento. Então, nós reunimos naquele dia praticamente 10 escolas, né? Fizemos um momento com 2 ou 3 individuais, depois fizemos um momento com mais 5 ou 6 escolas. E as escolas me deram um feedback bem interessante esses dias, que elas realizaram as avaliações qualitativas pelo Mentimeter, né? Então, assim, positivamente a experiência, porque conseguiram fazer com que a criança dinamizasse, né? Houve o quiz de competição, a escola promoveu uma gincana, uma das escolas promoveu uma gincana, e a partir dessa gincana, o ganhador, eles fizeram uma sacolinha de brinde, né? O pai foi buscar na escola, então, assim, essa interatividade com as ferramentas digitais, nós acreditamos que elas não vão mais retroceder e que nós devemos estar sempre abertos para essa nova experiência. A experiência da digitalização do conhecimento, né, o arquivo, a memória tendo aí uma configuração de arquivo em relação a essas práticas docentes, e também as novas experiências dos recursos, né? Então, hoje a gente tem ali correndo na ponta um professor que precisa se autoconhecer e também ter a autoconfiança para o desempenho dessas novas funções. Nós atendemos escolas aí do Brasil todo, e o que nós
temos visto é que todos nós estamos ainda nesse processo do aprender, o que é bem interessante, né? Porque é o tempo do aprender, este tempo de eu não estou entendendo como é que eu vou me desenvolver. E nós temos numa outra ponta um aluno que é uma geração que a gente chama geração XYZ, quase que todas as letras do alfabeto, num domínio desses recursos digitais. No entanto, eles não estavam usando isso com uma responsabilidade e com a consciência do alargamento, da ampliação do conhecimento. E aí, hoje, nós temos já, por meio desses educadores, uma consciência desse uso da tecnologia responsável e compreendendo que não só o Mentimeter, mas também como o Kahoot, como o Padlet, que também já é uma experiência de 2 escolas, né? Eu estou com 2 escolas, onde os pais deixam nos murais das escolas orientações, sugestões, dicas de experiência, deixam respostas traduzidas em relação à aula que foi dada para os filhos. Então, esses recursos passam a ser também nossas ferramentas para o desenvolvimento do trabalho. Então, a primeiro momento, a gente precisa estar aberto para essas mudanças, não há evolução do conhecimento, nem a apropriação da ferramenta, se nós não estivermos disponíveis para isso, e essa disponibilidade não é o José, nem eu, nem a Leila, ou qualquer outra consultoria que venha abarcar a escola, ela precisa ser advinda da própria pessoa, enquanto sua função educadora, mediadora, e aí nós estamos aqui numa outra ponta dessa tríade da nova configuração da escola, para dar essas orientações. Então, é só para colaborar mesmo, que já tem escola utilizando essas ferramentas positivamente, e que o uso delas, não é um uso que requer também grandes aparatos digitais, né, tecnológicos, requer mesmo, de fato, uma disponibilidade e um tempo para que a gente aprimore essa nossa experiência. Eu vou pedir licença, assim, agradecendo o seu convite para ter mais essa vivência. Quero agradecer a parceria da escola aí, junto com o José. A gente sabe que o serviço de consultoria é um serviço que é amigável, que é conselheiro, mas também, nesse momento, é parceria mesmo, é confiabilidade. E dizer para vocês que eu vou precisar me ausentar, porque às 15h50 eu também vou atender uma escola, então eu preciso me logar na sala para receber os meus professores. Mas, José e Leila, um abraço aí pelo convite. O trabalho da consultoria também está aqui à disposição de vocês para qualquer momento, tá? Bom trabalho para todos e todas aí à tarde, e a gente vai se falando. Um abraço grande. Nós te agradecemos as suas palavras bem pertinentes aí, viu, Patrícia? A gente também tem que se preocupar com o outro lado lá, que não é só o aluno, são os pais também. Sim. A geração dos nativos, os nativos digitais, né? E agora nós, professores, temos que saber se nós vamos ser nativos digitais, mudar para essa geração aí, ou se vamos ficar para trás, né? É verdade. Muito obrigado aí, conte comigo também nas suas formações. Estamos juntos sempre. Cheiro grande, um cheiro de 40 graus, né? Porque tá calor, gente. Beleza. Cheiro de 40 graus. Abração. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Pois bem, o Mentimeter, essas ferramentas são bem práticas e bem fáceis de mexer. Há dificuldade porque, às vezes, a gente não tem acesso a ela, como, por exemplo, eu acabei de conhecer uma outra ferramenta que faz avaliação, que faz questionário, que faz pesquisa, mas quando eu adentrei nessa ferramenta, eu me fiquei perdido, porque é totalmente diferente da ferramenta que eu conheço. Então, aqui, eu estou fazendo um sobrevoo sobre essas ferramentas, e aí vocês, ou nós, como somos inteligentes, somos curiosos, somos habilidosos, vamos conseguir ver qual vai se encaixar mais no nosso dia a dia, tá? Então, vamos conhecer o Padlet, vou falar um pouco mais rápido sobre o Padlet, porque o Google Forms é um pouco mais demorado. Então, quando você digita aí, anote aí no caderninho de vocês, aí, padlet.com, ele vai abrir essa tela aqui, ele já abre em português, tá bom? Então, ele já abre essa tela em português. O Padlet, ele tem disponível para aplicativo, o Mentimeter não tem, tá bom? Então, o Padlet, você pode sugerir já para o seu aluno, já para todos os professores, criar o seu próprio Padlet,
que aí já vai gerar um login, vai gerar uma senha, o Padlet já vai ficar identificado. Quando esse professor ou esse aluno for responder dentro do Padlet, o nome dele já vai aparecer. Por que eu estou falando isso? Porque sem eu ter o Padlet, eu consigo responder em qualquer um outro Padlet, mas ele vai aparecer como anônimo, porque eu não tenho um cadastro realizado dentro da plataforma. Então, já podem sugerir, caso forem utilizar, para que eles façam os seus cadastros dentro dessa plataforma. E ela é fácil também, parecida com o Mentimeter, você clica aqui em inscrever-se, ele vai abrir as opções também, ele amplia aqui a opção, ele tira do Facebook e acrescenta da Microsoft, da Apple e do Google. Tá? Então, clicando aqui no Google, ele já vai perguntar as opções que eu tenho, então, todas essas contas aqui já estão cadastradas, eu vou entrar nesta, bem aqui. Quando eu clico aqui, ele já vai me jogar direto para o meu Padlet, tá? E aí já vai aparecer os pellets que eu utilizei em alguns momentos, tá? Quando vocês fizerem o cadastro primeiramente, pela primeira vez, ele já vai abrir um pellet já configurado, que aí vocês podem clicar nesse pellet e aí fazer a sua configuração. Então, vocês podem sair e criar um outro pellet e deixar ele lá na área de trabalho de vocês, aqui nessa parte do Telegram. Observem aqui, ó, que está aqui, @José_Campos POS, mas deve aparecer o nome de vocês, isso aqui também pode ser editado. Eu posso entrar em um outro pellet, basta passar o link, posso entrar por aqui, posso entrar numa galeria que já tem vários pellets já criados, e posso criar o meu pellet, que é o nosso objetivo aqui, que é criar um pellet. Então, quando eu clico aqui em criar um pellet, essa parte rosa aqui, ele vai me disponibilizar várias formas de eu criar o pellet. Então, você vai na barra de rolagem, e ele traz aqui em forma de mural, em forma de tela, em forma de lista, e ele vai explicando cada uma como funciona, em forma de grade, tá? Em forma de coluna. Essa forma de lista parece um blog, tá? Vai fazendo as postagens, e o aluno vai passando o dedinho, arrastando para cima e vai aparecendo as postagens. O mural fica em forma de um mural mesmo, como se tivesse um mural aí na sua parede, na escola, e fosse colando as informações lá, uma do ladinho da outra. O de tela aqui, além de ser parecido com o de mural, você pode também fazer a ligação entre uma informação e outra. Tá? Caso você queira que ele faça assista um vídeo, leia um texto e responda umas perguntas, você pode fazer isso aqui para ele. Em forma de coluna, em forma de conversa, em forma de mapa, em forma de linha do tempo aí, para quem trabalhar com história, pode incluir também ciências aqui, né, a fase do embrião, enfim, pode usar a criatividade, e nós vamos utilizar aqui o mural como exemplo, tá? Então, eu clico aqui em selecionar, e aí ele disponibiliza aqui para mim já um pellet já pré-estabelecido, com fundo, com o nome, e abre esta aba aqui do lado direito, onde vocês vão configurar da forma que vocês querem, tá? Então, eu vou colocar aqui um título. Observem que ele já está colocando aqui em cima, tá? Aqui, ó, na descrição, eu posso colocar alguma informação a mais para ele, se eu quiser, tá? No caso, algum passo a passo, alguma descrição, alguma coisa, tá? No Pellet também, você pode estar utilizando como ferramenta de devolutiva, você pode estar utilizando também como ferramenta de sugestões. O ícone também, ele disponibiliza para você configurar com um ícone já em forma de emotion. Observe que aqui embaixo também você pode adicionar o seu, por exemplo, vai ser uma apresentação para o Dia dos Pais, por exemplo. Você pode procurar aqui uma imagem no Dia dos Pais. Quando você clica aqui, aparecem as opções, ó. Um upload, que é buscar alguma imagem no seu computador, colar algum link, também pode tirar uma foto do seu celular e colocar, ou pode fazer algum desenho. Então, pode pesquisar imagens também direto no Google, tá? Então, vamos colocar aqui.
Pode incluir também vídeos, GIFs, áudios, tá? Ele mostra todas as imagens, tá? Como está pesquisando na web, são imagens com direitos autorais já liberados, tá? Então, quando você coloca o ícone, observa aqui do lado que ele já colocou aqui, ó, no canto superior esquerdo, já a sua imagem. Esse aqui embaixo, o endereço, vocês podem configurar ainda mais. Ele coloca um código bem complicado aqui do seu Padlet, você pode modificar, tá? Então, vamos colocar aqui o nome desse teste 02. Deixa eu só ajeitar aqui que faltou um O bem aqui. É que você vai configurando ele para ficar da cara da escola ou da cara da sua sala de aula. Mais embaixo vem o papel de parede, tá? Que ele já lhe dá 4 opções de cores sólidas. Eu escolho alguma cor aqui, tá? Ele já muda. Se eu não quiser uma cor sólida, quiser uma cor gradiente, ele já me dá a opção aqui também de colocar a cor gradiente. Observa aqui em cima, é só voltar a setinha. Se eu quiser uma textura e estampa, ele já me dá algumas já pré-estabelecidas aqui, ó. E se eu quiser uma imagem também, ele já tem algumas imagens já que ele coloca aqui disponível, tá? Vou colocar essa de sunset, mas eu não quero essa daí, eu quero uma minha mesmo. Então, eu vou lá do mesmo sistema, ou eu pesquiso no Google, faço um upload, colo um link, ou posso tirar uma foto minha, uma foto de algum local que eu queira colocar, e aí aparece lá. Então, vamos fazer aqui, já tem aqui sala de aula, não apareceu muita coisa parecida, mas vamos colocar alguma imagem. Vamos colocar essa imagem aqui. Então, observe, ó, que ele já disponibilizou aqui para mim a imagem, tá? Então, eu volto aqui e continuo a configuração. Essa atribuição aqui, ela é interessante para que você queira que seja identificado aquela pessoa que fez a postagem no mural. Lembra que eu falei anteriormente, você já pode orientar os pais e os alunos a cada um criar o seu Padlet para poder aparecer o nome dele? Então, é bem que assim, você tem a opção de que apareça o nome dele ou não, queira que a resposta seja anônima. Porém, se caso ele não tenha feito ainda nenhum cadastro no Padlet, for responder lá, vai aparecer anônimo. E aí você pode estar orientando ele a colocar o nome dele embaixo, o nome dela embaixo, tá? As novas publicações, você pode escolher também se elas aparecerão na frente ou por último, para saber como é que vai ficar essa adequação. Comentários, você pode estar liberando para que eles comentem nas próprias postagens, tá? Você colocou uma postagem aqui, é que ele comente na postagem, ou não, ou que ele comente apenas no próprio mural. As reações, isso aqui é bem interessante, porque parece muito com rede social. Você pode colocar o curtir, apenas que ele clique no coraçãozinho, ou você pode colocar o like e o dislike, ou você pode colocar estrelas, para ele dar uma estrela, de 1 a 5 estrelas, ou pode clicar para colocar também, dar uma nota naquela apresentação, e você atribui aqui o valor daquela nota que você quer que ele, até quanto ele possa dar, né? Então, vamos colocar aqui o like e o dislike. E mais embaixo aqui, exibir aprovação, quando você quer moderar essas apresentações, você quer ler antes que seja publicado, você pode também estar marcando aqui, e também você pode estar colocando emotion em algumas palavras que a plataforma identificar, que são palavras obscenas, são palavrões, e assim por diante. Ele coloca um emotionzinho naquela palavra. Então, você pode estar atribuindo, você pode estar verificando dessa forma. Feito tudo isso aqui, você pode clicar em próxima, que já vai liberar o Padlet para você fazer para você fazer aí a sua apresentação, tá? Começar a publicar. Feito isso, nesse mesmo Padlet aqui, você pode estar reconfigurando ele. Não quero mais essa imagem, quero uma outra imagem. Não quero mais esse tema, quero um outro tema. Não quero mais aquelas publicações, fiquem lá, tudo bem. Na versão gratuita, vocês só poderão fazer até 3 Padlets por cadastro, tá? Então, se você tiver aí 2 Gmails ou 3 Gmails, você vai ter 9 Padlets. A escola pode fazer o seu Padlet, pode sugerir para que tenha um Padlet para os pais, enfim, você pode utilizar a criatividade.
E agora, para que eu publique aqui, ó, eu tenho esse maisinho bem aqui do lado, onde eu posso clicar, e observem que já aparece uma caixazinha aqui, onde eu posso já começar a escrever. E aí eu coloco o nome dessa publicação e coloco uma descrição para ele fazer. Assista ao vídeo, faça os seus comentários. Um exemplo, tá? Eu posso adicionar um vídeo, tá? Ou eu posso baixar um arquivo do meu computador ou um vídeo do meu computador, clicando nessa setinha aqui, ó. Quando eu clico aqui, ele vai procurar o vídeo, tá? E eu vou aqui escolher arquivo. Aqui já foram alguns vídeos, alguns arquivos que eu baixei. Então, já coloquei aqui uma imagem, tá? Eu posso, aí aparece, observam como aparece aqui, ó, o like e o dislike. Eu posso dar um like e eu posso comentar. Legal. Eu coloquei vídeo, mas coloquei uma imagem, porque eu tenho que ir lá no YouTube, e aí então, demora um pouco. Mas pode colocar um vídeo aqui, quando ele clica nesse vídeo, ele não vai abrir a página do YouTube, ele vai assistir por aqui mesmo, tá? Pelo celular, ele também consegue visualizar tudinho, direitinho. E aí fica o comentário aqui, ó. Eu posso também utilizar aqui para fazer as minhas edições, tá? Posso apagar, posso incluir também cores, posso copiar essa publicação, posso expandir, posso definir como capa, posso excluir. Ele é bem interessante, tá? E o aluno pode estar respondendo também, ou aqui embaixo ou do lado, tá? Eu vou colocar aqui esse pellet no chat, e aí vocês entram aí só para fazer o teste, tá? Pode entrar aí pelo celular mesmo, rapidinho, lá no chat, clica aí no link, e aí respondam ali 5 minutinhos para a gente fazer interação e vocês verem como é que é fácil aí responder nessa plataforma. Aí eu vou abrir aqui, ó. E aí eu posso estar postando também mais outras coisas aqui, enquanto vocês vão entrando aí, tá? Posso colocar um link, posso colocar um link de um site, posso pesquisar aqui no Google também, ó. Posso pesquisar uma imagem no Google, posso pesquisar um vídeo. Então, você pode utilizar no próprio mural aqui, fazer a pesquisa do que você quer incluir lá nele, caso você não tenha disponível no seu computador, ou já não for no YouTube. Se for no YouTube, é só colar e copiar o link. Observe aí como eu já coloquei aqui, ó. Ó, colocou aqui, ó, anônimo, aprendizado, gratidão, e aí vai aparecendo. Só que aqui você pode colocar aqui, ó, outra pessoa respondeu aqui, apareceu como anônimo também, como eu expliquei para vocês, ele respondeu aqui na própria postagem, tá? Você pode também estar orientando para que ele responda na própria postagem, vai só aumentando aquelas postagens lá. Eu vou curtir aqui do anônimo, vou dar um like. Aqui, se fosse coraçãozinho, apareceu o coração para curtir, tá? Então, o PED você pode estar utilizando para fazer essas apresentações, está fazendo esse feedback, o Mentimeter está usando também como avaliação dentro do processo, ali do ensino-aprendizagem, tá? E agora a gente vai lá para o Google Forms, tá certo? E aí esse PED fica à disposição de vocês, caso vocês queiram colocar depois alguma informação aqui nele, enquanto ele estiver aqui no meu cadastro, vai ficar aparecendo essas informações para vocês aí, tá bom? Eu sugeri recentemente para uma outra escola que ela utilizasse esse Padlet para ouvir os professores com ideias e sugestões para os dias dos pais. Então, ela achou muito interessante e já deve estar utilizando lá com a equipe dela para poder viabilizar como é que vai ser feito aí essa formação de comemoração do Dia dos Pais à distância e online. Outra pessoa já respondeu aqui como excelente, já editou, colocou azul, então vocês observem que ele é bem, bem interessante. E aqui a forma de mural, né? Tem as outras formas, vocês podem também estar testando, estar utilizando e ver qual melhor se encaixa aí nesse processo de ensino-aprendizagem de vocês.
vamos lá para o Google Forms. No Google Forms, vocês vão digitar na aba superior de vocês, forms, forms.google.com. Quando você digita, ele já vai direto para a tela principal do formulário. Só existe essa forma de acessar os formulários? Não. Ele é um aplicativo que você tem direito por você ter um Gmail. Oi. Só um minutinho. Tá dando umas falhadas, acho que pode ser sua internet. Não sei se o pessoal está conseguindo entender os endereços. Pode ser a minha internet? Eu imagino que sim, que tá dando uma travada. Para todo mundo tá assim? Se tiver travando e falando, pode falar, pessoal, porque pode ser na internet mesmo. Então, por favor, desde o endereço para eu ir ajudando o pessoal aqui. Fazer o quê? Fazer o quê, Leandro? Repetir o endereço. Eu vou te ajudando, colocando no chat o endereço. forms.google.com. Observe aqui em cima, forms.google.com. E ele vai direto para o formulário do Google que está disponível para você, tá? Quando você acessa o Google, a aba do Google, você já automaticamente já se loga na sua conta Gmail, tá? Então, quando você está lá dentro do seu Gmail, você tem aqui no canto superior aqui, ó, 9 bolinhas aqui, enquanto todos os aplicativos que estão disponíveis para você, ó, que é o Classroom, que eu até conversei com a professora Carliane para a gente poder fazer um outro momento para explicar o Classroom, que ele também é bem longo. Gmail, o seu Drive, que é a sua nuvem, documentos parece com Word, planilhas, que é igual o Excel, Google Meet, o Google Agenda. Aí você vai aqui na barra de rolagem e vem mais ainda. Aí vem aqui, vem um formulário também. Você pode clicar aqui e ir direto lá para o formulário. Tá certo? Onde é que está o formulário aqui? E aí ele abre para você aqui, ó, já esses aqui já pré-estabelecidos, né, alguns modelos aqui para vocês, tá? Aqui alguns modelos que eu já fiz também, testando aí e utilizando, tá? Ele vai ficar salvo no seu Drive, tá bom? Então, todo mundo tem um Gmail, automaticamente tem um Google Drive, e ele fica salvo no seu Google Drive. Então, quando você faz o login no Gmail ou no Google Drive, você vai encontrar o seu formulário. O nosso objetivo é criar um novo formulário, então você vai lá em branco, ó. Você pode configurar o seu formulário por inteiro. Quando você abre ele para começar a editar o formulário, ó, então aqui aparece o formulário sem título, e você dá um título para ele, avaliação 01. Você pode colocar uma descrição, pode colocar as regras de como é que ele tem que fazer essa avaliação, não vale pesquisar, não vale colar, tem 50 minutos para responder, enfim. Você pode utilizar aqui a descrição para você estar colocando as informações pertinentes para ele, do que se trata este formulário, do que se trata esta avaliação. Aqui em cima, ó, aparece ainda formulário sem título. Então, você dá um clique nele, ó, ele já pega a informação que você colocou aqui em cima e já traz para cá, ó. Então, quando você for procurar ele no seu Drive, você vai buscar por esse nome aqui, avaliação 01, tá bom? E ele já vem com essa primeira pergunta aqui, tá? O que eu faço? Eu utilizo muito a primeira pergunta para ele colocar o nome dele, tá? Se porventura esse formulário, essa questão, essa avaliação, ela for feita para 2, 3 turmas, ou se você tem uma atividade, você quer que essa atividade seja feita para as suas 3 turmas, por exemplo, se você for um professor de inglês, um professor de música, do ensino fundamental, que está em várias turmas diferentes, você pode pedir na próxima pergunta que ele identifique qual é a sala dele. Então, aqui eu coloco, peço para ele colocar o nome completo. Uma forma também de estar, já que ele praticando aí a digitação do seu nome, a grafia do seu nome completo. E aqui do lado, ó, onde tem resposta curta, são as formas que vocês vão utilizar para que ele responda. Então, a resposta curta é uma, vai ficar apenas uma lista. Então, ele vai utilizar apenas aquela linha ali para ele responder o nome dele. E aí aparece aqui do lado, quando você clica na setinha, aparece aqui do lado as outras opções de resposta
que você quer que esse aluno tenha naquela questão. Um parágrafo, uma pergunta subjetiva, que ele vai ter que responder um parágrafo. Então, você disponibiliza aqui para ele e aparece um espaço maior para que ele responda. A próxima pergunta será múltipla escolha, vai ser de marcar, então tem aqui as opções. Então, nome completo, e aí eu vou bem aqui em obrigatória e marco aqui, ó. Para quê? Para que ele só envie o formulário se ele identificar este formulário. Então, se ele responder todas as perguntas e não colocar o nome dele, ele não vai conseguir enviar o formulário. Tá certo? Beleza, fez a primeira pergunta, como é que eu passo para mim criar uma segunda pergunta? Outra coisa interessante também, eu vou explicar aqui, mas vou mostrar mais na frente, que você pode estar adicionando uma imagem para essa pergunta. Tá? E é interessante também, aqui não vai disponibilizar, mas mais na frente vai, quando você coloca as opções, você pode colocar uma imagem para cada opção. Ao invés de colocar uma frase ou uma palavra, você pode colocar uma imagem e pedir para que ele marque a imagem correspondente à outra imagem, ou que ele marque a imagem de acordo com a pergunta. Então, você vai criar uma nova pergunta, um novo espaço igual esse aqui, vai clicar bem aqui no canto direito, ó, nessa caixinha aqui, ó, sobre mais, o mais aqui. Ó. Quando você clica aqui, ele já abre uma nova aba com a nova pergunta logo embaixo. Mas e aí? Eu quero que essa pergunta ela seja por último. Então, quando você tiver com todo o seu formulário pronto e quer mudar de posição, você pode estar arrastando aqui, ó. Você pode estar arrastando para baixo, para cima as suas perguntas. Abriu aqui a imagem da pergunta, ó. Eu clico aqui, ele me abre a opção de fazer o upload, buscar a imagem no meu computador, ou tirar uma foto do meu celular, ou buscar uma URL, ou buscar uma foto no meu computador, ou buscar um arquivo no Google, ou pesquisar no próprio Google. Então, vamos colocar aqui... Ele abre todas as opções de baleia. Essas imagens aqui são imagens que já estão liberadas, tá? Com direitos autorais liberados. Quando você clica em imagem, ó, aí você vai clicar em inserir, ele está carregando a imagem, ó, já vai colocar a imagem, já vai disponibilizar a imagem. Eu posso colocar uma pergunta aqui, ó. Qual a cor da baleia? Coloco a minha pergunta, botei ela aqui como múltipla escolha, mas se eu quiser somente resposta curta, que ele realmente coloque o nome digitado ou marque, e aí eu venho nas opções. Eu posso colocar aqui ou a palavra azul, ou eu posso também colocar uma imagem, ou os dois juntos, azul e imagem. Deixa eu ver se aparece alguma coisa azul aqui. Olha só. Clicou na imagem, apareceu inserir, ele apareceu aqui, ó. Colocou o nome e apareceu azul. Mas eu não quero colocar o nome, posso deixar em branco, que ela não vai aparecer lá na frente. E aí eu vou fazendo isso sucessivamente com as demais opções, tá? Vou colocar aqui duas cores apenas, para que a gente não perca muito tempo aqui. Ele está carregando, pronto, carregou. Coloquei aqui a imagem da baleia, coloquei a minha figura 1 e a minha figura 2, deixei as opções para que ele marque aqui. Vou aqui embaixo, não esquecendo o obrigatória, porque se não marcar obrigatória, ele pode deixar essa questão em branco. Tá? E aí, já marquei como obrigatória. Eu quero fazer uma nova pergunta, eu clico aqui no maisinho de novo. Mas eu quero importar uma pergunta de um outro formulário. Eu tenho essa opção bem aqui assim, importar perguntas, ele vai abrir um formulário que já existe, nesse formulário eu vou selecionar a pergunta e trazer essa pergunta para cá, para que eu não tenha esse mesmo trabalho que eu estou tendo agora. Se eu quiser adicionar um título e uma descrição, a partir daqui você vai adicionar uma nova descrição para as novas perguntas que virão. Por exemplo, você não quer que cada pergunta tenha um enunciado, você quer um enunciado só para várias perguntas, então você pode clicar aqui em adicionar título ou descrição, e aparece embaixo aqui a opção de você fazer a descrição e aí em seguida ir só colocando as perguntas. Você quer inserir uma imagem no formulário. Aí, observe que eu inseri imagem nas perguntas e eu quero inserir uma imagem no formulário. A opção de inserir imagem no formulário é esta bem aqui.
quero inserir um vídeo também no formulário, antes que ele responda aquela questão, antes que ele responda a avaliação, posso inserir, e aqui adicionar a seção, para que ele só passe a responder as próximas perguntas, quando ele responder essas primeiras aqui, tem essa opção de adicionar a seção. Então, eu tenho aqui o nome dele e tenho uma pergunta. E eu vou configurar agora esse questionário, tá? Eu achei ele com essa cor aqui muito esquisita, tá branco. Então, eu vou bem aqui em cima, pessoal, onde está meu mãozinha azul, tem aqui, ó, personalizar tema, tá? Então, eu clico aqui em personalizar tema, e já me dá várias cores aqui, tá bom? Então, vamos escolher essa corzinha aqui básica, azul claro. Observe que ele já mudou aqui o fundo, né? Mudou esse azul. Mas eu quero escolher uma imagem para o meu cabeçalho. E eu vou lá escolher imagem. Tá? Eu posso já escolher essas imagens que estão aqui já pré-determinadas. Ou posso buscar uma imagem no meu computador, a logomarca da escola, por exemplo. Ou então a logomarca da disciplina. Ou alguma foto da turma. E aqui vem as opções, ó, somente crianças, cena noturna, desculpa. E para não perder muito tempo aqui mostrando, eu posso fazer o upload. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar a opção de procurar. Quando eu clico em procurar, ele vai buscar lá os meus arquivos, lá as minhas imagens disponíveis para eu colocar aqui, tá? Então, eu vou fazer um tema já que está aqui, vou colocar essas bolinhas lilás aqui com branco, só para vocês terem ideia como ficará. Ela já fica bem aqui em cima, tá? O pano de fundo eu posso alterar também, mas ele me dá apenas 3 cores aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais escuro. E a fonte também, ele me dá algumas opções já. Me dá o decorativo, o formal e o divertido. Vamos colocar aqui um formal, por exemplo. Ou então eu vou deixar o básico, que está mais negrito. Então, as opções de tema aqui eu já configurei. Esse olho bem aqui é para vocês visualizarem o formulário antes de enviar para ele, para vocês verem como vai ficar esse formulário na visão do aluno. Quando ele receber o link, como é que ele vai ver esse formulário. Então, eu clico aqui na bolinha azul, ou na bolinha azul não, no olho, e aí aparece para ele, ó, a imagem que eu coloquei, o nome da avaliação, a descrição que eu coloquei como teste, ó. Aí vem aqui, obrigatório, mostrando para ele o que está em asterisco, que é obrigatório. Então, o nome, José Campos, olha só como aparece a pergunta que eu fiz, ó. Qual a cor da baleia? E aí aparece aqui a baleia e aparece as cores para ele marcar, ó. Não apareceu o nome, porque você não colocou o nome, só colocou a opção 1, opção 2, mas se você quiser colocar também a palavrinha para ele ler, você pode colocar. E aí ele responde e aí envia, tá? Quando ele envia, o professor recebe a resposta em uma planilha que o próprio formulário cria. Aqui vou já mostrar para vocês como é que faz. Tá bom? Então, eu vou enviar a minha resposta e vou mostrar para vocês. Foi enviada a minha resposta. Enviar outra resposta, como não está ainda configurado para enviar apenas uma resposta, eu posso enviar várias respostas. Eu volto aqui para o formulário, observe que o meu formulário aqui ó, já apareceu que alguém respondeu uma resposta, e aí eu clico. Ó. Quando eu clico, ele me mostra todo o gráfico já. Ó. Nome de quem respondeu, a resposta que respondeu foi correta, então a pessoa que respondeu está no padrão de 100%, ou seja, se fossem 10 pessoas respondendo certo, a turma toda respondeu aquela pergunta certa. Aí você começa a ter feedback de quantas pessoas erraram, e aí você consegue fazer sua revisão. Resumo, aí clica aqui, aparece a questão, a pergunta, né? Quem respondeu, uma resposta, nome completo, tá? A baleia, o individual, aparece questionário individual de cada aluno, tá? Nessa abazinha bem aqui. Como foi que eu cheguei aqui, ó? Eu estou aqui em perguntas, elaborei meu questionário, vou aqui em respostas, já distribuí o link para eles responderem, aí começa a vir as perguntas, as respostas para mim, ó. Estão vendo aqui esse verdezinho com essa cruz aqui um pouco torta? É o símbolo do planilhas do Google, tá? É um Excel, porque o Excel é da Microsoft e o Google tem o planilhas. Ele é gratuito, tá? Não precisa você comprar nenhum pacote para você ter acesso a esse aqui. É muito parecido mesmo. Poucas coisas assim são diferentes. Aí a Leila que não deixa eu mentir, do Excel. Algumas adaptações, algumas coisas. Então, quando você clica aqui ó, em criar planilha, ele já pede o nome dessa planilha,
tá? Porque você vai criar uma nova planilha ou se você vai selecionar para uma planilha existente. Então, como esse é o primeiro questionário, e você com certeza vai querer que aquela planilha fique apenas para aquele questionário, você pode colocar o nome dela aqui. Então, vamos deixar a avaliação 01, que é o nome do questionário, e do lado resposta, e criar. Ela já está criada, e ela também vai para o meu Drive, tá? Então, esta aqui é a planilha, e observa, ó, José Campos, qual a cor da baleia, me deu a opção 1, que é a cor azul. Mostra aqui o dia que eu fiz o questionário e a hora que eu fiz o questionário. Então, através desta planilha aqui, você vai ter o controle de quem respondeu o questionário, a hora que respondeu e as respostas que você colocou do questionário dentro dessa planilha. Então, esse aqui é o feedback que o Google Forms lhe dá de acordo com a sua avaliação, com o seu teste. Tá bom? Dando continuidade aqui, ó, para configurar o Google Forms, você vai bem aqui em configurações, e aqui, ó, você quer coletar o e-mail desse aluno, você clica aqui, e obrigatoriamente, além de colocar o nome, vai pedir o e-mail desse aluno também, tá bom? Então, você já tem essa opção de colocar aqui o e-mail. E aqui eu coloquei, eu restringi os usuários, aos usuários FTD, porque é uma conta corporativa, mas eu vou marcar aqui, vou desmarcar, e vou marcar aqui, ó, limitar a uma resposta. Esse aqui é importante vocês frisarem quando for utilizar, para que ele não mande mais de uma resposta. Então, você tem que marcar isso aqui para que ele apenas mande uma vez. A próxima vez que ele for enviar, ele já não vai mais conseguir. E aí você coloca na descrição para ele que poderá enviar apenas uma vez e que ele revise antes de enviar. É uma sugestão. Quer que eles editem após o envio? Não. Se quer que eles vejam o gráfico e o sumário de respostas? Também não. E aí a apresentação, você vai aqui, ó, mostrar a barra de progresso, embaralhar a ordem de perguntas, mostrar a barra de progresso, automaticamente quando ele vai respondendo, vai aparecendo uma barrazinha, ela vai sendo preenchida. Pode usar também como estratégia. Embaralhar a ordem de perguntas, se elas não estiverem numeradas, vocês podem utilizar isso aqui para que o próximo formulário seguinte não fique na mesma ordem do que o outro aluno, para dificultar um pouco mais aquela questão de, a primeira é B, a segunda é C, a terceira é D, essas coisinhas que a gente sabe que acaba acontecendo. E aqui, ó, uma mensagem de confirmação. Você pode criar uma mensagem para ele, confirmando a resposta dele, agradecendo que ele tenha respondido essa pergunta, tá? E aí, quando ele terminar de responder, aparece lá a mensagem para ele, muito obrigado pela sua devolutiva, bom final de semana, enfim, a pergunta que você queira colocar. E aqui, você vai transformar este questionário em teste. Quando você clica em teste, vai gerar pontuação para aquele teste, para poder gerar a nota para aquele aluno. Então, quando você clica em teste, ele pergunta aqui, ó, criar teste, aí você vai lá em criar teste. Quando você clica em criar teste, ele já pergunta se você quer liberar a nota após o envio. Geralmente, quando a pergunta é só de marcar, eu, particularmente, já libero a nota para ele, quando eu estou ministrando aula, porque aos finais de semana, eu tenho alguns institutos aí que eu ministro aula de final de semana em alguns polos de instituição, então, nesse momento, eu ministrei 3 disciplinas e utilizei muito isso aqui como avaliação. Ou se você quer que ele receba a resposta posteriormente à sua revisão manual. Depois que você revisar cada um, você envia a resposta para ele por e-mail. Tá? Essa outra parte também é interessante, porque você pode dar um feedback para ele por escrito das perguntas erradas, perguntas corretas e dos valores. Podem deixar marcado, podem deixar desmarcado isso aqui. As pessoas que respondem podem ver perguntas erradas e perguntas corretas. Após ele responder, ele pode ter acesso às perguntas que ele errou, às perguntas que ele acertou e os valores. Tá certo? E aí você não esquece de salvar todas as configurações. Então, pronto. O meu formulário ele ainda não está pronto, porque agora que vai gerar a pontuação de cada pergunta, e observem que é importante. Depois que você clicar, você vai lá na pergunta, e observe que ele já abriu essa chave de resposta aqui que não tinha. Ó. Então, você vai clicar na chave de resposta, tá? E aí ele vai abrir, vai disponibilizar para você fazer a pontuação daquela pergunta. Observe aqui, ó. Pontos. Então, você clica aqui, um ponto, para aquela pergunta. Clicou lá um ponto, você vem bem aqui em concluído. Essa pergunta aqui, você vai ter que... Perdão, me desculpem, vou voltar aqui, ó, chave de resposta.
fez a pontuação, você tem que marcar aqui a resposta correta para gerar o ponto. Essa marcação aqui, só você que está elaborando vai saber fazer, ou vai visualizar, ele lá não vai visualizar, lógico, né? E aqui é para adicionar um feedback da resposta. Por exemplo, se ele marcou a resposta errada, e você quer dar o feedback para ele, você vai clicar aqui e vai informar para ele, ó. Ele marcou a resposta incorreta, aí você explica, essa resposta está incorreta, a correta é a letra A, azul, porque a baleia é azul, e por isso. E aí, quando ele marcar a resposta correta, ele também tem um feedback da resposta correta, tipo, parabéns, você acertou, realmente esta é a cor da baleia azul, e aí conta uma historinha para ele. Ou você pode colocar um link para ele assistir após marcar a resposta correta, ou pode colocar um vídeo para ele ter certeza que aquela resposta ali é correta. Observem que tem que salvar também. Com essa inclusão de imagens, de cores, fica bem interessante para trabalhar com as nossas crianças, tá? E aí, visualizando aqui, ó, como eu já visualizei, eu já respondi, eu acho que eu não vou conseguir responder novamente, mas vamos lá tentar aqui. Marcar a resposta errada e vou enviar. Ó, se a resposta foi enviada, ver pontuação. Então, eu já vi que eu errei. Resposta correta é a opção 1, e mostra aqui para o aluno. E aí, de uma questão, eu acertei nenhuma. Alguma dúvida até aí? Momento de vocês falarem é esse. Eu vou disponibilizar o link aqui. Como é que eu faço para disponibilizar esse link para eles? Então, eu vou bem aqui em enviar. Quando eu clico em enviar, ele me dá a opção de enviar por e-mail, caso vocês tenham o e-mail deles lá, podem enviar direto por e-mail, ou vocês podem enviar o link, ó. Mas esse link está muito grande, vocês podem vir bem aqui, ó, encurtar link, ó. Você clica em encurtar link, ele já fica reduzido, muito mais fácil de você tá enviando para eles pelo WhatsApp, por e-mail, pelo Facebook. Então, você copia, aí fecha e envia para eles, como eu vou enviar para vocês aí no chat. Agora vamos aos momentos perguntas e respostas. Vocês estão muito caladinhas e caladinho ali o Francisco. Devem ter falado muito hoje pela manhã com esses alunos, né? Guardando voz aí para mais tarde, para amanhã. Alguma pergunta? Já conheciam essas ferramentas? Quer acrescentar alguma coisa? Porque esse momento também é esse de socializar, compartilhar. Professor José, eu queria falar aqui um pouco. Assim, o Google Forms, eu aqui acompanhando você a explicação e eu acompanhando aqui na tela do meu computador. Realmente, ele é um aplicativo, é fácil de se manusear, mas só acontece que não sei quando eu estiver sozinho, né? Se eu vou conseguir fazer realmente todas essas explicações que você acabou de fazer. Mas certo. Realmente o Forms ele é bem mais prático que os outros aplicativos que você apresentou. Então, essa é a minha colocação, opinião. Né? Não, verdade. Para aprender na prática. Eu, por exemplo, sou muito sinestésico. Eu ouço e vejo, mas se eu não praticar, é como se não concretizasse a minha aprendizagem. Então, assim, vai ter que praticar mesmo, e vou deixar disponível aqui meus contatos. Se precisar, pode me chamar, pode tirar uma dúvida, vai ter meu e-mail aí, meu WhatsApp. O importante é nós somarmos nesse momento, tá? Assim, se tiver alguém da equipe aí que tem mais habilidade também, vocês podem estar discutindo isso no grupo de vocês, não consegui fazer isso, como é que eu faço? Para que lado eu vou? E podem estar também aí, através da Carliane, também entrar em contato comigo, não tem problema. Esse é meu telefone corporativo, tá? Ele também é o WhatsApp, esse também é meu e-mail corporativo. Como eu falei há pouco para vocês, eu atendo as escolas do Pará, do Maranhão, do Ceará e do Rio Grande do Norte, são mais de 300 escolas, e aí estamos fazendo esse trabalho home office, mas quando tudo voltar à normalidade, logo, logo estaremos aí presencial,
e marcaremos aí uma visita na região, porque tem várias escolas aí também que são parceiras e que utilizam nosso material. Alguma pergunta, Leila? Professora Carliane? Francisco já Olá. disse aí que das 3. Eu também achei, a das 3 eu achei, até porque a gente já estava numa linha de raciocínio para esse tipo de avaliação, né? A coordenadora Maria Antônia, ela já estava pesquisando como fazer, a gente tinha algumas dúvidas de como inserir a pontuação, de como viria a resposta para o professor, né? Então, foi um conhecimento muito válido das informações repassadas hoje à tarde. Como você falou, agora é só a gente testar antes de aplicar para eles, né? Que a gente não pode ter a dúvida. E muito obrigada pelo tempo que vocês disponibilizaram. Se as meninas ou o Carlos tiver mais alguma dúvida, fiquem à vontade. Tirem agora, que depois a gente lembrar. Vocês vão disponibilizar a gravação para a gente, né, José? Vou sim, eu vou mandar o seu e-mail lá. Ok, que aí eu passo no grupo para eles também, porque aí qualquer dúvida a gente vai lá. Já fui fazendo aqui também, fiquei bem prático. Não tem muito mistério, não. Tem esses detalhezinhos aqui de como liberar a pontuação, de para onde vai essa resposta, questão de múltipla escolha, entendeu? Tem opções para vocês colocarem lá de ele responder mais de uma questão, ele relacionar coluna 1 com coluna 2. Então, ali é questão mesmo de estar mexendo ali e aprimorando para como é que vai adequar melhor para que esse aluno responda essas perguntas. Leila, se você quiser já parar aí a gravação, cara, na sua internet, não tem problema. E aí me coloco mais uma vez à disposição de vocês, tá? De toda a escola, toda a equipe, tá? Grato, muito grato por você estar disponibilizando o tempo de vocês e a atenção por estar aqui. A gente pode marcar um outro momento também com outras ferramentas, o Classroom, tem o Kahoot, que a professora falou também, que é uma plataforma de gamificação, tem o Flipit também, que é bem interessante. A Ana Gonçala quer falar agora. Só quero dizer obrigada, muito bom suas informações, vai nos ajudar, nós estamos se reinventando, tentando aprender novamente, fazer o diferente dentro da escola, e nós só temos que te agradecer pela contribuição que você está nos dando. Obrigada. Nós da FTD, da IBEP, que agradecemos aí a oportunidade de você estar, que a escola está nos dando para poder transmitir um pouco do nosso conhecimento, tá? E dizer que estamos à disposição. Com as ferramentas, eu acho que já lhe passei já, né? A estante, né? Da coleção e o site da coleção, né? Se estiver precisando de mais alguma coisa, pode entrar em contato aí que nós estamos disponíveis. Oi, José. Oi. Me ouviu? Estava te ouvindo, mas estava travado aí o teu. Ah, sim. Tô vendo que está dando umas travadas. Talvez na gravação até apareça esses picos, tá? Mas eu só queria deixar aqui que é importante, né? Isso que o José disse. Porque realmente é na prática que a gente vai aprender a utilizar. Então, essa gravação, porque é tudo muito rápido, tem muita informação ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Mas uma gravação, você conseguindo acompanhar realmente passo a passo, na prática que a gente aprende. E são canais muito bons, muito interessantes, para que realmente a gente consiga alcançar o mundo, né, dos nossos alunos, o mundo virtual, de forma prática, e o José é um especialista, eu posso dizer, né, nesse sistema, nesses contextos, e está trazendo para aprendizagem, fuçar, Verdade, está falando, está travando mesmo. Falei, e ela... Não, é isso mesmo, é deixar aqui... Mas tá. Tá ficando ruim, né? Mas é a prática, gente. Eu quero... Isso. Pois é, vocês entenderam aí direitinho. Vão surgir dúvidas ali. José, só uma dúvida. No caso, esse aplicativo, o Forms, ele é gratuito?
basta você ter um cadastro, você tem um Gmail. Certo. Se você tiver o Gmail, consegue Posso acessar mandar aí. esse link para salas sem quantidades limitadas, então, né? Pode sim. Pode Ok. mandar para a sala, para os pais, para a sua cidade, para fazer uma pesquisa de campo. Pode utilizar da melhor forma possível. É uma ferramenta que está sendo utilizada mesmo a nível mundial mesmo. Ela é gratuita. Ok. Obrigada. De nada. Eu que agradeço mais uma vez, tá? A Carliane tem meus contatos aí, se precisando, pode me chamar que a gente responde. E aí eu vou disponibilizar o vídeo para a Carliane, ela retransmite aí para vocês, tá? Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Eu vou botar aqui de novo. Tchau. Leila, agora nós vamos lá, né? Vamos sim, que nós temos outras, né? Outra. É, Eu agora. Ai, vou parar a gravação aqui. tá. Obrigada, José. Até daqui a pouco. Tá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.